Você já percebeu como o silêncio de Deus dói mais do que um não? Porque quando Deus diz não, pelo menos há uma resposta. Mas quando ele se cala, o coração fica cheio de perguntas. Você ora, você insiste, você chora em silêncio, e nada parece mudar. Então surge o pensamento que quase ninguém confessa em voz alta. Será que Deus me esqueceu? Talvez você nunca tenha dito isso para ninguém, mas já pensou, no fundo da alma. Porque o silêncio cria um tipo de dor diferente. Não é barulhenta, é lenta, é profunda. Enquanto tudo parece parado, o mundo continua girando. As pessoas seguem vivendo, os dias passam, e você continua esperando uma resposta que não vem. Mas aqui está uma verdade que quase ninguém te explica. Já que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele nunca é ausência. Ele nunca é descuido, e muito menos abandono. Na Bíblia, o silêncio sempre vem antes de grandes mudanças. Sempre. O problema é que nós aprendemos a medir Deus pelo barulho. Se há resposta rápida, achamos que ele está perto. Se há silêncio, achamos que ele se afastou. Mas Deus não funciona no ritmo da nossa ansiedade. Enquanto você espera uma resposta, Deus está preparando algo maior do que você pediu. E isso dói, porque esperar cansa. Esperar machuca. Esperar testa a fé. É no silêncio que muitas pessoas desistem. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque se cansaram de esperar por Ele. E talvez seja exatamente aí que você esteja agora. Você não perdeu a fé. Você só está cansado. Cansado de orar e não ver resultado. Cansado de acreditar e não ver mudança. Cansado de esperar enquanto tudo parece igual. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a forma como você vê esse silêncio. Deus nunca se cala para te punir, se ele se cala para te preparar. Na Bíblia, antes de cada grande virada houve silêncio. Antes do milagre, houve espera. Antes da resposta, houve aparente ausência. Não porque Deus estava distante, mas porque ele estava trabalhando onde os olhos não alcançam. O maior erro que alguém pode cometer no silêncio de Deus é achar que nada está acontecendo, porque espiritualmente é exatamente o contrário. É no silêncio que Deus trata o coração. É no silêncio que ele ajusta intenções. É no silêncio que ele fortalece raízes. Raízes não crescem no barulho. Elas crescem no escuro, no oculto, no silêncio. E talvez Deus esteja fazendo em você algo tão profundo que não pode ser feito com pressa. Jesus conhecia esse silêncio. Antes de começar seu ministério, ele passou anos sem ser visto, sem ser ouvido, sem ser reconhecido. 30 anos de silêncio, para 3 anos de impacto eterno. Isso não foi acaso, foi propósito. Jesus não começou quando podia, ele começou quando estava pronto. E Deus faz o mesmo com você. Enquanto você pede resposta, Deus constrói estrutura. Enquanto você pede alívio, Deus constrói maturidade. Enquanto você pede mudança externa, Deus trabalha primeiro no interior, porque mudanças duradouras sempre começam por dentro. Se Deus respondesse tudo imediatamente, muitas bênçãos nos destruiriam. Por isso, às vezes, ele se cala. Não para te negar, mas para te proteger. O silêncio de Deus é uma sala de preparação. Quem sai dela transformado, vive o que poucos vivem. Mas quem foge dela, repete os mesmos ciclos. Talvez hoje você esteja nessa sala, sem entender, sem respostas, sem sinais claros. Mas isso não significa que Deus não está ali. Significa que Ele está trabalhando em um nível que você ainda não consegue ver. E quando o silêncio acabar, você vai entender por que precisou esperar. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem quando Deus se cala. E esse erro não começa na mente. Começa no coração. É o erro de confundir silêncio com abandono. Porque quando não há resposta, a mente tenta preencher o vazio. E quase sempre ela preenche com medo. Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez Deus esteja decepcionado comigo. Talvez Ele não me ouça mais. Esses pensamentos não surgem de uma vez. Eles vêm devagar. Como gotas caindo todos os dias no mesmo lugar. Até que a fé começa a rachar. E é assim que muitas pessoas se afastam de Deus. Não por rebeldia, não por falta de fé, mas por cansaço. Cansaço de esperar em silêncio. O que poucos percebem é que, na Bíblia, o silêncio quase sempre significa a atenção máxima de Deus. Deus se cala quando algo importante está prestes a acontecer. Veja Abraão.
Deus prometeu um filho, mas depois da promessa, houve silêncio. Anos de silêncio. Décadas de silêncio. Abraão envelhecia, Sara envelhecia, e a promessa parecia cada vez mais distante. Quantas vezes você acha que Abraão pensou que tinha ouvido Deus errado? Quantas noites ele deve ter deitado, se perguntando se ainda valia a pena esperar? Mas o silêncio não era esquecimento, era maturação, porque a promessa não era só um filho, era uma nação. E Deus não constrói promessas grandes em corações imaturos. Agora pense em José. Deus deu sonhos grandiosos a ele, mas logo depois dos sonhos veio o poço, veio a traição, veio a prisão, e no fundo daquela prisão, Deus ficou em silêncio. Nenhuma explicação, nenhuma resposta imediata. Apenas dias longos e noites ainda mais longas. Mas foi no silêncio da prisão que José aprendeu a governar a si mesmo antes de governar uma nação. Se Deus o tivesse tirado rápido demais, ele teria chegado ao palácio, sem preparo interior. O silêncio não atrasou José. O silêncio o protegeu. Agora pense em Davi, ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo, escondido, perseguido. Onde estava Deus enquanto Davi dormia em cavernas? Onde estava Deus quando Saul o caçava? Em silêncio. Mas esse silêncio formou um rei com um coração segundo o coração de Deus. Sem o silêncio, Davi teria sido apenas um governante. Com o silêncio, ele se tornou um homem quebrantado. E então chegamos a Jesus. Antes de curar multidões, antes de ensinar com autoridade, antes de ser reconhecido, houve silêncio. 30 anos. Nenhum milagre registrado, nenhum sermão famoso, nenhuma multidão. Apenas vida comum, trabalho simples, obediência diária. Jesus não tinha pressa de aparecer, porque ele sabia que o tempo do Pai é sempre perfeito. E quando chegou a hora, o céu se abriu. Mas até Jesus enfrentou momentos em que o silêncio parecia pesado. No Getsemane, ele orou. Suou sangue, pediu que o cálice fosse afastado. E o céu respondeu, com silêncio. Nenhum anjo explicou, nenhuma voz tranquilizou. Mas aquele silêncio não significava rejeição. Significava que algo maior estava em curso. A cruz só foi possível porque houve silêncio antes. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Algumas respostas só vêm depois da entrega total. Enquanto ainda tentamos controlar tudo, Deus se cala, não para nos ferir, mas para nos levar a confiar. O silêncio revela o que realmente governa o coração. Se é a fé ou a necessidade de controle. Muitos querem a bênção, mas poucos aceitam o processo. O problema não é esperar. O problema é esperar sem entender o propósito. E o propósito do silêncio é alinhar você com aquilo que está por vir. Deus nunca se cala sem motivo. Ele se cala porque está fazendo algo que palavras não explicariam. E quando ele finalmente fala, você percebe que se tivesse recebido antes, não estaria pronto. Quando tudo parece parado na sua vida, quando nenhuma porta se abre, quando nenhuma resposta chega, é exatamente aí que Deus mais trabalha. Mas não no que você vê, no que você não vê. Existe um mundo invisível, onde as maiores batalhas são travadas, e quase nunca somos avisados quando elas começam. Enquanto você olha para fora e vê silêncio, atraso e espera. Deus olha para dentro e vê estrutura sendo formada. O problema é que fomos ensinados a acreditar apenas no que é visível. Se há mudança externa, acreditamos que Deus agiu. Se não há, achamos que ele parou. Mas Deus nunca para. Ele apenas muda o lugar onde trabalha. No silêncio, Deus trabalha no invisível. Ele trabalha quebrando dependências. Ele trabalha curando feridas antigas. Ele trabalha desmontando orgulho disfarçado de fé. Porque muitas vezes, o que atrasa a mudança externa não é o tempo de Deus. É o estado do coração. Enquanto você pede para Deus mudar a situação, Ele pergunta se você está pronto para sustentar a mudança. Porque toda mudança traz peso. Toda resposta traz responsabilidade. Toda bênção traz exigência. E Deus não entrega algo grande a um coração que ainda não foi tratado. Por isso ele se cala. Não para negar, mas para preparar. No invisível, Deus alinha pessoas. Ele fecha caminhos que pareceriam bons, mas que te destruiriam depois. Ele remove distrações.
Afasta quem te atrasaria. Silencia vozes que confundiriam você. E muitas vezes você nem percebe, você só sente que tudo ficou quieto. Mas silêncio não é vazio, é concentração. Deus se concentra em você quando tudo fica em silêncio. É no silêncio que Ele revela quem você é, quando ninguém está olhando. Quem você é quando não há resposta, quando não há aplauso, quando não há sinal algum. Porque fé verdadeira não vive de sinais constantes, ela vive de confiança. O silêncio expõe uma verdade dura. Muitos não querem Deus. Querem apenas o que Ele pode fazer. E quando Ele se cala, essas intenções vêm à tona. Por isso, o silêncio também é um filtro. Quem permanece, amadurece. Quem foge, se perde. Quem confia, cresce. Enquanto você espera, Deus trabalha ajustando sua visão. Porque se Ele te mostrar tudo agora, você não suportaria. Há coisas que só fazem sentido depois. Há dores que só são compreendidas no futuro. Há esperas que só são explicadas pela transformação que geraram. O invisível é o lugar onde Deus constrói fundamentos. E fundamentos não aparecem, mas sustentam tudo. Você pode não ver nada mudando hoje, mas se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando profundamente. E quando o invisível estiver pronto, o visível muda rápido. De repente, portas se abrem, respostas chegam, situações se resolvem. E as pessoas dizem, foi de repente. Mas você sabe a verdade, não foi de repente. Foi depois de um longo silêncio. Foi depois de noites sem resposta. Foi depois de orações sem eco. Foi depois de permanecer quando tudo dizia para desistir. Deus nunca desperdiça o silêncio. Ele o usa para preparar aquilo que vai mudar tudo. E se hoje você está nesse lugar silencioso, não desanime. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não foi deixado de lado. Você está sendo preparado. E isso dói. Mas vale. O silêncio de Deus não é apenas preparação. Ele também é um teste. Não um teste para Deus saber quem você é, mas para você descobrir. Porque é fácil ter fé quando tudo vai bem, quando há respostas rápidas, quando os sinais são claros. Difícil é permanecer quando o céu fica fechado. O silêncio revela quem fica e quem vai embora. Muitos começam bem, oram com intensidade, acreditam com força, mas quando o tempo passa e nada muda, algo começa a esfriar. A oração fica mais curta, a fé fica mais frágil, a esperança começa a cansar. Não porque Deus mudou, mas porque o coração começou a negociar. Até quando vou esperar? Até quando vou acreditar? Até quando vou insistir? E sem perceber, a pessoa não abandona Deus de uma vez. Ela apenas se afasta devagar. O silêncio testa o motivo da fé. Você crê porque Deus responde? Ou você crê porque Ele é Deus? Essa é a pergunta que o silêncio faz. Todos os dias. Na Bíblia, muitos ficaram pelo caminho, quando Deus se calou. Mas os que permaneceram foram transformados. O silêncio separa multidões de discípulos. As multidões seguem enquanto há milagres. Os discípulos ficam mesmo quando não entendem. Jesus sabia disso. Por isso, em vários momentos, Ele não explicou tudo, não facilitou tudo. Não correu atrás de quem foi embora. Porque fé que depende de explicação constante não sobrevive à ausência de resposta. O silêncio revela maturidade. Quem amadurece aprende a confiar, mesmo sem entender. Aprende a descansar, mesmo sem sinais. Aprende a permanecer, mesmo sem garantias visíveis. E essa permanência muda tudo. Porque quem permanece no silêncio aprende algo raro. Dependência verdadeira. Não é mais fé baseada em resultados. É fé baseada em relacionamento. Você não ora mais só para receber. Você ora porque confia. Você não segue mais só por esperança de mudança. Você segue porque sabe em quem confiou. O silêncio tira os apoios falsos. Ele remove expectativas erradas. Quebra imagens distorcidas de Deus. Destrói a ideia de um Deus que existe apenas para resolver problemas. No silêncio, Deus se revela como Pai, não como ferramenta. E isso muda a forma de viver a fé. Quem passa pelo silêncio e não desiste, sai diferente, mais calmo, mais firme, menos dependente de opiniões, menos ansioso por respostas. Porque aprendeu que Deus age mesmo quando não fala. E talvez esse seja o maior milagre do silêncio. Ele transforma o coração antes de transformar a situação. Se Deus mudasse tudo agora, talvez você até se alegrasse,
mas não amadureceria. O silêncio demora, mas fortalece. Ele dói, mas aprofunda. Ele confunde, mas alinha. E quando termina, você não é mais o mesmo. Talvez hoje você esteja exatamente nesse teste. Não há respostas claras. Não há sinais visíveis. Apenas um convite silencioso. Você ainda confia em mim? E se você conseguir dizer sim, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem entender, você passou no teste. E quem passa por ele está mais perto da mudança do que imagina. O silêncio de Deus não é eterno. Ele tem um fim. E quando termina, a mudança não chega aos poucos. Ela vem com clareza. Mas quase nunca do jeito que você imaginou. Porque enquanto você esperava uma resposta específica, Deus estava preparando algo mais profundo. Quando o silêncio termina, você percebe que não foi apenas a situação que mudou. Foi você. Você pensa diferente, reage diferente, ora diferente. Aquilo que antes te desesperava, agora não te domina mais. Porque o silêncio te ensinou a confiar antes de receber. Na Bíblia, quando Deus decide falar depois do silêncio, as coisas se movem rapidamente. José sai da prisão direto para o palácio. Davi sai da caverna direto para o trono. Jesus sai do anonimato direto para impactar gerações. Mas perceba algo importante. Eles não voltaram a ser quem eram antes. O silêncio não apenas antecedeu a mudança. Ele preparou o caráter para sustentar a mudança. É por isso que Deus não apressa esse processo. Porque respostas rápidas sem preparo produzem quedas rápidas depois. Quando Deus fala, Ele fala no tempo certo. Nem antes, nem depois. E quando Ele age, você entende por que esperou tanto. Você olha para trás e percebe que se tivesse recebido antes, teria perdido depois. O silêncio termina quando o coração está pronto. Pronto para não se perder. Pronto para não se orgulhar. Pronto para não depender mais do que recebe, mas de quem concede. Por isso, quando a mudança chega, ela não destrói, ela sustenta. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te manter de pé depois da bênção. E talvez hoje você ainda esteja esperando, porque algo dentro de você precisa ser alinhado. Não corrigido com culpa, mas ajustado com amor. O silêncio termina quando a ansiedade dá lugar à confiança. Quando a pressa dá lugar à obediência, quando o medo dá lugar à fé madura. Então, sem aviso, Deus fala. Às vezes com uma porta aberta. Às vezes com uma resposta clara. Às vezes com uma mudança inesperada. E você percebe, Ele nunca esteve ausente. Ele estava em silêncio, porque estava fazendo algo grande demais para ser explicado antes da hora. Se hoje você sente que está perto do limite, lembre-se disso. O silêncio é sempre o último estágio, antes da virada. Deus nunca se cala no fim. Ele se cala antes de mudar tudo. Se você chegou até aqui, é porque o silêncio também fala com você. Talvez você esteja cansado. Não cansado de Deus, mas cansado de esperar. Cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de acreditar sem ver. Cansado de explicar para os outros. Uma fé que você mesmo está tentando sustentar. E Deus sabe disso. Ele não ignora seu cansaço. Ele não despreza suas lágrimas. Ele não se incomoda com suas perguntas. O silêncio de Deus não é frieza, é cuidado. Porque se Ele falasse agora, talvez você não estivesse pronto para ouvir. Às vezes Deus se cala, porque a resposta exigiria de você uma mudança que ainda assusta. E tudo bem sentir medo. Fé não é ausência de medo. Fé é continuar mesmo com Ele. Se você sente que sua fé está fraca, isso não significa que ela morreu. Significa que ela está sendo purificada. O silêncio remove excessos, remove dependências, remove expectativas erradas e deixa apenas o essencial. Relacionamento. Deus não quer que você confie nele. Apenas quando tudo faz sentido. Ele quer que você confie quando nada faz. Porque essa fé permanece. Se hoje você se sente esquecido, lembre-se disso. Deus nunca trabalha atrasado. Ele trabalha profundo. O silêncio não é o fim da história. É o intervalo entre o preparo e o cumprimento. E você não está sozinho nesse intervalo. Mesmo que você não sinta, Ele está aí. Mesmo que você não veja, Ele está agindo. Mesmo que você não entenda, Ele continua fiel. Se puder, faça algo simples hoje. Não desista. Não tome decisões no silêncio.
que você não tomaria se soubesse o que Deus está preparando. Permaneça, confie, espere mais um pouco. Porque quando Deus decide falar, uma única palavra dele faz todo o silêncio valer a pena. Talvez ninguém saiba o que você tem vivido. Talvez ninguém veja as orações que você faz em silêncio. Talvez ninguém perceba o peso que você carrega no coração. Mas Deus vê. Mesmo quando ele não fala, ele vê. O silêncio não significa distância. Significa cuidado. Significa que Deus está lidando com algo que palavras não resolveriam. Há coisas que só o tempo, o processo e a espera podem curar. E se hoje você sente que está no limite, lembre-se de algo essencial. E Deus nunca leva alguém até o silêncio, para depois abandoná-lo ali. O silêncio é passagem, não é morada. Você não vai permanecer nesse lugar para sempre. Você não vai esperar em vão. Você não está sendo esquecido. O que Deus está preparando exige um coração firme, uma fé madura e uma confiança que não depende de sinais. Por isso, ele se cala. Porque quando ele falar, não haverá dúvida, não haverá confusão, não haverá medo. A resposta virá com paz. Uma paz que não faz sentido para quem olha de fora, mas que faz todo sentido para quem esperou. Se você chegou até aqui neste vídeo, talvez Deus esteja te lembrando de algo simples, mas poderoso. Não desista no silêncio. Não tome decisões definitivas em um momento temporário. Não abandone a fé no exato momento em que ela está sendo fortalecida. Continue confiando. Continue esperando. Continue permanecendo. Porque quando Deus decide mudar tudo, ele faz de um jeito que ninguém pode impedir. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio não foi castigo, foi preparação. Se essa mensagem falou com você, não ignore isso. Escreva nos comentários. Eu vou confiar. Isso não é para o algoritmo, é um compromisso com você mesmo. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé nos dias em que o silêncio pesa mais. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, compartilhe esse vídeo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é entender que o silêncio de Deus não é o fim, é o começo.